Olá pessoal, sou Ramiro Quiroga do @portaldoperegrino.br. No vídeo de hoje eu vou falar sobre obsessão, sintomas de obsessão. Primeiro eu vou falar sobre os espíritos obsessores. O que são os espíritos obsessores? São espíritos que por algum motivo eles querem nos fazer mal. Muitas vezes são espíritos perversos, outras vezes não. São espíritos que estão sofrendo e acham que a gente está devendo alguma coisa para eles, tanto nessa vida como na vida passada, para quem acredita em reencarnação, Então, o que acontece? Eles utilizam técnicas que os próprios encarnados eles utilizam quando querem provocar a gente, para a gente perder a razão. Mas eu vou vou falar sobre 10, e a última, que eu vou botar mais uma, 11, eu vou explicar para vocês, dentro da minha experiência. Então, a primeira são as ideias erradas. Então, muitas vezes, a gente vai dormir e acorda com uma ideia errada. Tem um vídeo no canal aqui que eu falei sobre hipnose, auto-hipnose. Tem uma história que eu contei sobre mim mesmo. Então, o que acontece? Você vai dormir um dia e acorda totalmente com uma ideia contrária àquela. E aquela ideia seria bom para você, Começar uma academia, uma alimentação saudável, uma boa leitura, praticar a meditação. Então, de um dia para o outro você muda. Ou você está andando e de repente chega um pensamento ruim. Aquela pessoa quer me fazer mal. E às vezes não é nada disso, E mesmo que fosse, se você mantém a sua mente tranquila, sua serenidade, acreditando que nada vai te fazer mal, então essa ideia ela perde a força. Então, sempre quando vir uma ideia errada para você, uma ideia confusa para você, eu já deixei alguns vídeos aqui para você se proteger disso, Primeiro, o pensamento é difícil, que ele chega até você, mas você não dá adubo para esse pensamento crescer em você, Às vezes chega um pensamento, minha esposa está me traindo, meu marido está me traindo, mas por que você do nada está pensando isso? Por uma cisma. E eles são muito inteligentes para fazer isso. Mas a gente também tem a capacidade intelectual, nossa capacidade espiritual de falar também, não é isso não. Deus cuida de mim. Então, observem esses pensamentos, essas ideias erradas que chegam até a gente. Como, alguém quer me fazer mal. O que acontece? Muitas vezes, você está cismado que tem algum trabalho realizado para você. Então, você vai em algum local e alguém fala, realmente tem algum trabalho. Posso até ter esse trabalho, No livro do Ramatiz, aqui, A Magia de Redenção, ele fala sobre as técnicas de trabalhos realizados de uma pessoa para outra. Mas é muito interessante esse livro. Mas você tem que pensar o seguinte, como eu quebro esse ciclo? Eu quebro esse ciclo fazendo mal para aquela pessoa que supostamente está fazendo? Então há sempre um ciclo, um ciclo vicioso de um jogando energia negativa no outro. Você quebra esse ciclo como um grande instrutor que esteve aqui na Terra, o Jesus, que ele falou, mostrar a outra face. O que é mostrar a outra face? Alguém está fazendo mal para você? Mostra o lado positivo das coisas, o amor. Não estou falando que se você acha que alguém está lhe fazendo mal, você vai começar a fazer uma oração contra aquela pessoa. Oração contrária é uma magia obscura. Tem que tomar muito cuidado. Entrega na mão de Deus. Fala assim, não, se essa pessoa está fazendo mal, Deus, cuida do coração dela. Eu já fiz isso várias vezes e o ambiente se transformou totalmente, Uma pessoa estava me fazendo mal, eu já sabia disso, só que o meu mentor falou o seguinte, é assim que você vai tratar? Por que você não ora para o coração dele, para que ele melhore? E foi uma lição muito bonita para mim, que eu fui orando e mudou completamente. Então agora a segunda é o desânimo, por um tempo muito grande. Claro que se a gente está desanimado por um período muito grande, pode ser um problema de saúde. Então a gente deve procurar sempre o médico, nunca dispense a medicina dos homens. Vamos ir para a medicina dos homens e espiritual, que hoje a medicina estuda muito a espiritualidade. Muitos médicos já estudam a espiritualidade.
Então, o que acontece? Você, de novo, né? Você acorda com uma ideia maravilhosa. Você vai dormir no outro dia, você já está desanimado, não vai dar certo, nada dá certo, eu não mereço. É como se tivesse um chip na sua cabeça te botando sempre para baixo. Então, tente sair desse desânimo. Por isso que a gente tem que se preparar antes, né? Como é que é? Fazendo exercícios, meditando, alimentação saudável, boa leitura, boas amizades. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para vencer, para ajudar as outras pessoas, para se tornar uma pessoa alegre, saudável. Então, se o desânimo estiver por muito tempo, você procura ajuda médica, né? Procura fazer coisas alegres, sem prejudicar ninguém. Que muitas pessoas, elas confundem a alegria, né, com euforia. Alegria é você não fazer mal a ninguém. Euforia, você não se coloca no lugar dos outros. Por exemplo, hoje eu tô alegre, aí bota o som alto, né? A vizinhança não gosta disso, você está eufórico, você não está pensando em quem mora do seu lado. Você está eufórico, né? Geralmente as pessoas que estão eufóricas, elas fazem muito barulho, né? Não estão num equilíbrio. Então, essa é a segunda, né? Agora eu vou falar sobre os filhos, o cônjuge, né? Que seria a esposa e o marido, que se o obsessor não está conseguindo te atingir, ele vai procurar todas as pessoas do lado. E situações, vizinhos, chefe, né? O subordinado no trabalho. Então, uma pessoa vem com uma ideia, às vezes a esposa ou o marido fala uma coisa que te magoa e você já cresce, né? Tipo, pô, tá falando isso. Então, toma cuidado. O silêncio é uma boa prática. Deixa passar, não fala isso. Sempre mostra o outro lado da agressão. Sempre mostra. Claro que a gente tem que se defender se é uma situação de risco. Não é isso que eu estou falando, né? Não estou falando disso. Eu estou falando o habitual, as coisas que muitas pessoas querem nos magoar, porque elas estão sofrendo, então elas querem, por algum motivo, fazer você também sofrer, para baixar a frequência também. Então essas frequências, quando a gente abaixa, é mais fácil um obsessor atingir a gente, por uma reclamação, né, que a gente tem, a esposa está reclamando da gente, se ela tiver com a razão, faça o que ela está falando, né? Às vezes arrumar uma bagunça que você fez, ou a esposa também, quando o marido, é tudo a forma como a gente fala, gentilmente, gente. Vamos aprender a ser mais gentil, né? Eu sempre estou aprendendo a ser mais gentil e é muito importante para a gente, se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que mudar a gente primeiro, né? Depois dentro do núcleo familiar, na vizinhança. Então, o quarto são situações desagradáveis que te incomodam. Essa é a clássica. Essa às vezes eu caio nessa. Situações que me incomodam, mas eu estou aprendendo bastante com isso. Baseado no que eu falei na anterior, o que acontece? Às vezes as pessoas elas estão muito desligadas. Elas não querem lhe fazer mal. Não é isso. Não pensa isso. Aquela pessoa quer me fazer mal. Às vezes ela está te incomodando, como eu falei aqui, um vizinho quer botar um som altíssimo. Ele está errado botar um som alto, tá? Mas isso não pode crescer na gente como uma indignidade, né? A gente fica, poxa, santa indignação, né? Tipo, pô, a pessoa está com som alto, será que ela não se dá conta? Às vezes não, gente. Às vezes não se dá conta, ela não quer lhe fazer mal direcionado para você. Mas as coisas que nos incomodam e nos abalam é uma forma de baixar a nossa vibração. Baixando a nossa vibração, a gente vai ficar desanimado. Então os projetos que a gente tem vão ficar desanimados, né? A gente não vai dar mais energia para aquilo tão bem. Eu preciso sair daqui. Não, você está aprendendo justamente o que você tem que aprender. Eu não falo de violência física se você está numa situação dessa. Não estou falando disso. Eu estou falando de esse exemplo aqui. Às vezes a vizinhança, o vizinho do lado, ele começa a te incomodar bastante. Joga luz para ele. Você quebra esse ciclo vicioso da gente reclamar do outro, e jogar um pensamento ruim para o outro. Quero que esse som exploda, eu quero que essa pessoa se mude daqui.
Por muito tempo eu tive alguns vizinhos ruins e eu não entendia, porque eu me preocupo muito em incomodar os outros. Mas aí eu orava para essas pessoas e depois eu aprendi. Porque sempre vinha alguém para me dar uma lição. Uma lição no sentido, por mais que você tenha a indignação disso, você tem que aprender uma lição. E então, os anjos falam muito por símbolos com a gente. E pode estar num livro o que ele quer falar para a gente. São coincidências, né? Então, às vezes, uma frase que um amigo fala, uma leitura de alguma coisa, pela meditação. Então, eu recebi alguns sinais e eu fui interpretando eles. E é o básico que a gente não consegue, é o amor. O amor, o caminho da nossa perfeição espiritual, que não digo perfeição, a pessoa ser perfeita, mas da nossa caminhada, né? Vamos usar a palavra caminhada. Então, é o amor. Mas é muito difícil a gente entender o amor. Mas o amor ele começa pelos nossos familiares, pelas pessoas que a gente gosta. Mas eu digo do amor incondicional. Se a pessoa está lhe fazendo mal, se você é uma pessoa que tem um amor no coração, você compreende que ela está em um nível que ela não percebeu, mas naquela escala ali, porque ela pode ter várias outras qualidades que a gente ainda não tem. Então eu digo que é o amor, um amor incondicional de falar, essa pessoa, ela está passando por algum problema. Então por que eu vou desejar mal a ela? Não, pelo contrário, eu vou orar para ela. Ó, Deus, cuida dessa pessoa, cuida do coração dela. Pronto, você já está mudando, quebrando esse ciclo, né? Então, agora eu vou falar sobre a gula. A gente, às vezes, eu estou falando sempre na questão espiritual. Existe a questão também fisiológica da pessoa, a psiquiatra da pessoa, aliás, psicológica da pessoa, que ela precisa ter o tratamento, né? Muita ansiedade. Então gera gula, a pessoa está se alimentando cada vez mais, está ficando acima do peso saudável para ela. Isso é uma forma também, vou comer mais isso aqui, vou comer mais isso daqui. O alimento, ele pode prejudicar muito a nossa saúde e a nossa questão mental também. Então, por isso que é bom a gente ter um controle dietético sobre as coisas, né? Nutricionais sobre isso. Então a gente observa, porque eu estou viciado em café, até o café, né? Porque eu estou viciado toda hora a tomar café. O vício é algum problema para você. Quando eu digo para você, também para mim, né? A gente tem que ver o que a gente está viciado. Você consegue ficar sem tomar um café? Sem botar até umas coisas simples, sem um azeite toda hora, botar muito. Estou dizendo que vai prejudicar a sua saúde, um café ou um azeite. Mas o excesso pode ser algum outro problema. Uma pessoa que não tem vício, ela fica mais blindada para qualquer outra coisa. Agora eu vou falar sobre pensamentos sexuais desacerbados, né? O que acontece? Muitas vezes a gente vive numa sociedade que ela pega a gente em um aspecto, que é a comida, a sexualidade descontrolada, são coisas que violência, né? A gente recebe muitas influências nesse meio. Por quê? Porque é baseado no primitivismo, né? A gente ainda está numa sociedade, num mundo que ainda está vibrando ainda pelo chakra básico. Então, de sobrevivência, né? Então, o que a gente precisa entender? Não é que o sexo é pecado, não estou falando disso. Eu estou falando que muitos pensamentos sexuais é um sinal de ataque psíquico. Por quê? Porque você vai abaixar a sua frequência e você vai começar a ter devaneios sexuais. E isso abaixa muito a sua frequência e isso traz espíritos obsessores até você, que você vai dar abertura para isso. Então, vamos supor uma pessoa que é casada, ela está tendo muitos pensamentos assim. Então, mas não com o cônjuge, né? Com outras pessoas. E isso vai surgindo, e os espíritos aproveitam muito disso. Muito disso.
sonhos, né, eróticos. Então você vai ficar pensando o tempo todo nisso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como eu lhe falei, sexo não é pecado, mas qual é o tipo de relacionamento bom para isso, né? Você ter uma vida regrada, no sentido de você não ser uma pessoa que é dispersa na vida, né? Hoje fazem de tudo para desvirtuar as pessoas, achando que é muito normal uma pessoa ficar com todo mundo. Esse é o meu pensamento, né? Fala assim, não, o homem tem que ter várias namoradas. E às vezes os criadores, né, os pais, as mães, fortalecem isso na criança. E isso não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa, porque relacionamento, ele é construído. Um relacionamento, ele é construído. O amor, ele vai crescendo. E é muito saudável isso. Então, quando eu digo isso, é para a gente se proteger disso, de achar que algumas coisas normais que não são. E isso, em alguma hora, vai cobrar um preço para a gente. Então, como eu já falei, vamos observar isso. Vamos ver, porque eu estou me descontrolando nisso. O que está acontecendo comigo, né? Agora eu vou falar sobre pensamentos que você vai ser atacado. Muitas vezes a gente pode ter um pensamento que a gente vai ser atacado. Quem mora em cidade grande sabe o que eu estou falando. Então muitas vezes você acha que de algum momento você vai ser atacado. Isso gera um medo em você. Isso é uma forma de entrar. Acredite, faça orações. Você está protegido. Muitas vezes a gente cria coisas na nossa cabeça que nem existem. Uma vez eu trabalhava lá na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e eu chegava em casa, eu saía de lá 11 e pouca e chegava em casa meia-noite. E eu estava ficando com medo, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade grande, é uma cidade muitas vezes violenta. Então eu chegava meia-noite, eu andava na rua, não tinha quase ninguém. Poucas pessoas assim. Então eu cheguei em casa e falei com o meu mentor, olha, eu tô com muito medo, porque a gente mora no Rio de Janeiro, tem isso. Deus, não se preocupe, você está protegido. Porque estava gerando muito insegurança para mim. Então, não é que as coisas ruins não vão acontecer para a gente, mas a gente tem que saber pedir também, né? Pedir a proteção dos anjos. Nós estamos protegidos, mas a gente tem que criar esse vínculo com o nosso anjo da guarda, nossos protetores. Mas também a gente tem que ajudar eles, né? Não vai se colocar em situações de risco. No meu caso, eu tinha que trabalhar, né? Então a gente vai criando esse vínculo, essa intimidade com ele, ele vai te guiando. Agora é mania de perseguição. Essa daqui é uma clássica, né? Que a gente às vezes acha que aquela pessoa está nos fazendo mal. Foi que eu dei o exemplo nesse vídeo, né, no início. Que você acha que alguém está fazendo mal para você. Mas às vezes é você mesmo com seus pensamentos que está fazendo mal para você. Então, se você acha que alguém está fazendo mal para você, ore por ela. Deus, cuida do coração dessa pessoa. Às vezes ela nem está, mas pelo menos é uma oração, né? Orai pelos vossos inimigos. Foi o que o Mestre Jesus falou para a gente. E a gente orando, também pelos pais, pelos filhos, a gente está ajudando, está criando uma atmosfera de luz à nossa volta. A outra é falta de esperança, de crer que as coisas podem mudar. Eu vou dar um exemplo que eu aprendi com um rabino, que é muito interessante. Você vê, né, o povo de Israel, ela estava fugindo do Egito e não tinha mais lugar para escapar, né? Então, o que aconteceu? Não tinha mais saída. Eles olhavam para um lado, o exército do faraó estava vindo pegar eles. E o que aconteceu? Houve a abertura do Mar Morto, né? E ele bateu o cajado e houve a abertura. O que aconteceu? Houve a saída. Deus deu a abertura de saída para eles. Então, às vezes, a gente não está vendo saída. Mas o que acontece? Deus abre para a gente uma saída. Então tenha fé. Nada é para sempre. Nenhuma situação ruim vai durar para sempre.
entendeu? Nenhuma situação ruim vai durar para sempre. Então creia nisso, creia nisso. Aliás, é o mar vermelho, né? Eu falei mar morto, mas é o mar vermelho. Então creia nisso. Tem saída sim, só questão de tempo, coragem. Não acho que não vai ter saída. Deus está sempre com a gente, né? Agora, o que eu deixei por último são as provocações. Essa é a clássica. Geralmente, quem tem pavio curto, esse é uma pessoa muito fácil de ser atingida, né? A gente tinha um programa de TV que se chama O Saraiva, né? Ele tinha o pavio curto. Então, o que acontece? As provocações são um cotidiano, muitas vezes, para a gente. Mas isso é, muitas vezes, para provar quão espiritualmente a gente está amadurecido, né? Isso acontece com todo mundo. Eu vou contar uma situação que me aconteceu. Eu trabalhei durante 10 anos numa irmandade espiritualista, aprendi muito. Então a gente tinha um armário que a gente guardava as nossas roupas de trabalho. Uma vez eu esqueci a chave do armário, então eu tive que voltar para casa para pegar as roupas. Eu esqueci, eu achei que estava dentro do armário. E quando eu voltei, uma pessoa veio falar comigo dentro do metrô e falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele apertou minha mão, ela falou assim, não, eu me confundi com você. E ele virou e falou assim, pô, imagina se você tivesse me devendo alguma coisa, né? Você estaria lascado. E ele começou a me provocar do nada, Aí eu falei, tá bom. Porque eu já sabia que eu ia fazer o trabalho espiritual e eu já fiquei ligado. Falei assim, esse cara não tá bem acompanhado. Então ele começou a falar umas besteiras, eu falei, tá bom, meu amigo. Aí eu mudei a situação. Aí nada aconteceu. Mas se eu falasse para ele, qual é o problema? O que é isso? Entendeu? Batesse de frente com essa pessoa. Eu não voltaria para fazer o trabalho espiritual que eu tinha que fazer. Tinha algumas pessoas me esperando lá. E isso é muito fácil hoje em dia, né? Uma pessoa que te esbarra, você fica às vezes chateado, né? Bravo, cresce aquela raiva. E é muito fácil, porque o que acontece? A sociedade, ela tem muito medo, ela tem muita raiva. Por quê? Porque a maioria das coisas que a gente escuta é sobre violência na televisão, que o mundo vai quebrar alguma coisa, vai explodir, guerras. A gente precisa escutar coisas boas também. Então as provocações, elas têm que ser muito bem observadas. Se alguém te provoca, é porque ela está com algum problema, né? Eu vou contar uma história bem rápida. Eu trabalhava em um lugar e tinha uma pessoa que ela cismou comigo. Ela cismava comigo, ela me tratava mal e foi uma grande lição para mim, né? Os nossos mentores, eles dão muitas lições para a gente tem que observar isso. E aí ele me provocava muito, ele não me passava algumas informações que eu precisava. Então uma vez eu perguntei para Deus de noite, meu Deus, por que essa pessoa? Eu já tinha conversado com ela, falei, fulano, por que você me trata dessa forma? E ela tomou um baque, ela não sabia por quê. E eu perguntei para Deus, em orações, né, para os mentores, por que aquela pessoa era assim. Então eu tive um sonho que eu estava falando com outros amigos do trabalho e essa pessoa, ela começou a falar, eu não gosto que vocês falem isso. E quando eu fui para a sala onde ele ficava, para ver como ele estava na figura do diabo, da novela, né? Esqueci o nome da novela. E ele estava como o ator da novela que representava o diabo. Então, eu entendi o sonho. Depois, quando eu acordei, eu falei, tá, então não é ele. Claro que ele não era o diabo, não é isso que eu estou falando. Mas o nosso cérebro, os sonhos são interpretações, são símbolos. O que acontece? Ele estava sendo mal influenciado. Eu já sabia que tinha uma influência negativa nele, mas o sonho, ele te dá a certeza, olha, realmente, o que aconteceu? Eu comecei a orar mais para ele, para que Deus tomasse
conta do coração dele e da mente dele. Então, depois de um tempo, teve uma mudança na empresa, ele foi demitido e ele me pediu ajuda depois. Eu não tinha sido demitido, né? Eu continuei na empresa, e ele tinha um filho pequeno e ele precisava de emprego, e ele me pediu ajuda. Eu ajudei ele. Então, assim, não é porque eu sou bonzinho que eu estou contando essa história. Eu estou contando que a nossa lição é mostrar o contrário para a pessoa. Que existe a pessoa que é gentil. Você já viu o sorriso de uma criança? Se for uma criança pequena, você chega perto dela, ela está desarmada, ela dá um sorriso, ela é gentil, ela tem aquela inocência dela, que ela não quer brigar com você. Hoje, a gente está perdendo muito isso. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, esse meu amigo, depois ele arrumou um emprego, graças a Deus, né? Que se tornou um amigo. Por quê? Porque ele entendeu que ele não estava fazendo bem. Ele me via como um inimigo. E às vezes a gente cria isso, aquela pessoa é minha inimiga. Ela nem está pensando em você. Então, eu conto esses exemplos, são os exemplos que acontecem na nossa vida, até na vida de vocês. Poxa, eu acho que naquele dia que eu fui assim, foi ruim. Então, toma cuidado com essas coisas. E às vezes, eu vou dar outra dica, a questão de mágoa. Você ficou magoado para a pessoa, 10, 20, 30, você repete isso. Mas aquela pessoa, ela já mudou muito, ela não é mais aquela pessoa de antes. Não deseje mal para ela. Então, continue assim, nessa esperança, que as coisas vão sempre melhorar para a gente, né? Então, eu vou deixando aqui para mais esse vídeo. Coloque seus comentários aqui embaixo para a gente aprender junto. Eu quero aprender junto com vocês, tá bom, meus amigos? Um grande abraço.